Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 14. Estamos caminhando para o encerramento da nossa série de mensagens no livro de Josué. Eu havia anunciado quando comecei que iria até o capítulo 11. Nós vamos dar uma esticadinha por mais uns 2 capítulos para encerrar a série, se Deus quiser, no próximo domingo. Mas hoje, capítulo 14, do verso 6 até o verso 15, é o registro daquele momento em que Caleb se aproxima de de Josué, e pede que lhe dê o monte que Moisés havia prometido, o Monte Hermon. O Monte Hebron, de 6 até 15. Josué 14, de 6 a 15. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebron era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Oremos mais uma vez, pedindo que o nosso Deus nos ilumine e que a exposição da sua palavra nesta manhã seja usada por Ele para edificar o nosso coração. Pedimos, Pai, que Teu bendito Espírito Santo conduza a nossa mente e o nosso coração à Tua vontade expressa na Tua palavra. Dê que a exposição da Tua palavra traga luz, orientação, encorajamento ao Teu povo aqui reunido. Ó Deus, aqueles que agora estão aqui para ouvir a Tua palavra, pedimos que Tu fales ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus fez muitas e grandiosas promessas a seu povo. Talvez essa é uma das características da relação entre Deus e o seu povo, que Ele se dá a nós, Ele se oferece a nós através de promessa. A promessa é uma oferta, é um anúncio de que alguma coisa será feita, alguma coisa será cumprida, e que a pessoa que faz isso dá provas ou se apresenta ou apresenta garantias de que vai cumprir o que prometeu. Deus, na sua misericórdia, entrou em aliança conosco, nós que somos criaturas pecadoras, perdidas em nossos pecados, mas Deus entrou em aliança conosco e Ele nos fez promessas, Ele empenhou a sua palavra, Ele prometeu uma série de coisas e Ele mesmo se oferece como garantia de que Ele vai cumprir estas coisas. Estas promessas de Deus, elas estão registradas na Bíblia. Podemos dizer que a Bíblia é esse registro de como Deus entrou em aliança com o povo que Ele amou, o povo que Ele escolheu,
E Deus fez um pacto com esse povo, e parte desse pacto e dessa aliança estão essas promessas que Ele deu, e que são a reflexão ou reflexo do seu grande amor por esse povo. Eu fico imaginando o Deus Criador dos céus e da terra, na sua imensidão, no seu poder. A Bíblia se refere a Ele como sendo um Deus infinito, que não tem limite. E esse Deus condescende, ele desce do céu para fazer uma aliança conosco. Ele entra na nossa realidade e nos faz promessas. E estas promessas, elas estão empenhadas na palavra de Deus, de que Ele haverá de cumpri-las. Bom, a Bíblia também nos diz que o povo de Deus, por outro lado, ele deve buscar a Deus e pedir que Ele cumpra o que Ele prometeu. E é aqui que é interessante para nós, é curioso, nós devíamos perceber isso aqui. As promessas que Deus fez para nós são colocadas no contexto do nosso relacionamento com Ele. Ou seja, Deus não simplesmente prometeu de uma forma unilateral: eu vou abençoar vocês, ponto. Não, Ele diz: eu vou abençoar vocês, mas vocês têm que me buscar para serem abençoados, porque é um relacionamento. Não é alguma coisa unilateral, de Deus para nós. Mas Deus diz: eu vou dar a vocês isso, eu vou fazer isso para vocês, eu serei isso para vocês, mas eu quero que vocês venham a mim, eu quero que vocês me busquem para isso. Ou seja, de fato é um relacionamento. Como aqui, por exemplo, no texto que eu li para vocês. Temos aqui um caso desses, quando Calebe vem pedir a Moisés um monte que tinha sido prometido por Deus, quando Calebe vem pedir a Josué, um monte que lhe havia sido prometido por Deus através de Moisés 45 anos antes. 45 anos. Calebe esperou, aguardou, e finalmente chegou o momento dele se dirigir a Josué e dizer: dá-me esse monte que me foi prometido. Aqui nós vemos com clareza esse relacionamento. Uma promessa foi feita, uma promessa foi dada a Calebe, ele espera pacientemente, 45 anos depois, ele vê que chegou o momento, e se aproxima de Josué e diz: esse monte é meu, ele me foi dado, foi uma promessa que foi feita, e agora me dá esse monte. E na hora que Josué diz: está bem, o monte é seu, então Calebe vai ter que reunir a sua tribo, a tribo de Judá, e eles vão partir para conquistar o monte. Então, Deus prometeu, Calebe reivindicou, Josué deu, mas Calebe tinha que ir lá e desapossar os anaquins que moravam naquele monte e tomar posse daquilo que Deus havia prometido. Eu creio que esse é um exemplo de como funciona a vida cristã. Lembrem que nós estamos estudando o livro de Josué para tirar daqui princípios para a nossa vida, princípios práticos, como é que nós devemos viver como cristãos, nos relacionar com Deus e uns com os outros. E eu penso que aqui nós temos alguns princípios extremamente importantes que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Vamos então entender o texto melhor para que nós possamos tirar as lições, as lições que ele nos traz. As guerras de Canaã já tinham terminado. Elas terminaram no capítulo 11, onde nós temos o registro da conquista da área central da Palestina, e Israel havia se tornado o poder dominante em toda aquela região. Se você quiser voltar um pouquinho, no capítulo 12, a última mensagem foi no capítulo 11, vocês lembram, que termina dizendo que a terra repousou da guerra. No capítulo 12, no capítulo 12 você tem a relação daqueles reis que foram conquistados por Israel. É uma lista extensa que começa com Seom, no verso 2, e vai até chegar com o rei de Tirza, no verso 24. É a relação de todos aqueles soberanos que haviam sido conquistados e vencidos pelo povo de Israel em Canaã. Israel havia tomado a terra agora era deles, eles eram o poder dominante daquela região. Os demais reis, os outros povos haviam sido subjugados. Havia, entretanto, capítulo 13, terra para conquistar, ou seja, e agora era trabalho das tribos.
esse esforço unificado, as 12 tribos, sob a liderança de Josué, quebraram a espinha dorsal dos cananeus, venceram a guerra. E agora Josué vai distribuir aquela terra pelas tribos, e as tribos vão fazer o trabalho de infantaria, vão tomar posse da terra que lhe está sendo destinada e vão vencer os últimos focos de resistência. Mas agora é trabalho de tribo a tribo, não é mais aquele esforço nacional. A guerra nacional tinha acabado, a vitória era dos judeus, Deus cumpriu a promessa, a terra era deles, e o que restava agora era a pouca resistência que tinha que ser vencida pelas tribos. Está aí do capítulo 13, de 1 a 13, a orientação que Deus dá a Josué para que conquiste o que ficou para conquistar. E vai do verso 2 até o verso 6, a relação dos povos que ainda precisavam ser lançados fora de diante dos filhos de Israel, e Deus prometendo que vai estar com o povo de Israel para isso. E também, e agora chegou o momento de repartir, então, a terra entre as tribos. Josué dá a terra daquém do Jordão para Ruben, a meia tribo de Gade e meia tribo de Manassés, está aí do verso 7 até o verso 33, e aí começa, junta todo mundo e diz, agora vamos distribuir a terra, né? Vamos distribuir a terra. Essa posse que ele dá antecipada à tribo de Ruben, Gade e Manassés, foi porque essas 3 tribos haviam pedido para ficar do lado de cá. Eles não queriam entrar na terra, eles queriam ficar do lado de cá, porque a terra do lado de cá era boa para gado, e eles tinham gado. Eles não eram agricultores. E Josué disse, tudo bem, eu vou dar a terra para vocês aqui, mas vocês vão conosco ajudar as demais tribos na guerra. E uma vez que a gente for vitorioso, então vocês ficam com a terra do lado de cá. Isso cumpriu, e agora as demais tribos vão receber sua parte. E na hora então de sortear, Caleb disse, posso falar? Pode. E aí ele diz, olha, antes de começar o sorteio, eu quero dizer que tem uma terra aí que é minha, tem uma promessa que me foi feita, e antes de você distribuir essa terra, eu queria que você lembrasse dessa promessa. Josué, Caleb e a tribo de Judá então reivindicam o monte Hebrom, que havia sido prometido por Moisés. Capítulo 14, do verso 6 até o verso 12, nós lemos esse episódio. Ele não queria, é claro, correr o risco, Caleb não queria correr o risco de, no loteamento da terra, ele perder aquilo que lhe havia sido prometido. Por isso ele toma a iniciativa e lembra a Josué a promessa que Deus havia feito aos dois, pela fidelidade como espias. Está lá no livro de Números, capítulo 14, vocês recordam bem a história. Deus havia mandado Moisés enviar 12 espias para a terra de Canaã, para pegar inteligência e informação a respeito daqueles povos. E dos 12 espias, os 12 espias, cada um de uma tribo, entram na terra, passam um tempo na terra, investigam, analisam, colhem informações e voltam para Moisés, trazendo um relatório completo da situação da terra. 10 espias disseram, olha, nós vamos morrer, porque é muita gente, é um pessoal armado, eles já estão sabendo que nós estamos aqui, eles estão preparados para nos enfrentar, e além disso tem os anaquins, que são homens altos, são gigantes, a gente parece formiga, essa expressão que eles usaram, a gente parece formiga diante deles, nós não vamos conquistar essa terra, não dá, é muito difícil. Mas 2 dos 12 espias disseram, não, de fato, eles são maiores do que nós, estão melhor preparados do que nós, mas Deus vai nos dar a vitória. Eles confiaram em Deus e animaram o povo. Era exatamente Josué e Caleb. Deus irou-se contra os espias e, através de Moisés, mandou dizer que nenhum daqueles homens haveria de entrar na terra, com exceção de Josué e Caleb. E naquele momento, Moisés, guiado por Deus, diz a Caleb, Caleb, porque você perseverou em seguir o Senhor, a terra que você pisou vai ser sua. E era a promessa então
daquela região do Hebrom, que na época se chamava Kiriat Arba. Arba era o nome do pai dos Anaquins. Eram moradores da terra gigantes. Arba era o pai deles, e era exatamente aquela terra onde o Caleb tinha ido, e Moisés diz: esse monte aqui, Kiriat Arba, ou seja, a morada de Arba, é a terra que eu vou dar para vocês. E agora a guerra acabou, Israel venceu, e na hora de lotear, Caleb diz: só um minutinho, senhor presidente, posso falar? Pois não, essa terra é minha. Lembra? Estávamos você e eu, naquele dia que Moisés me prometeu dar essa terra, porque eu perseverei em seguir o Senhor. E aí ele se declara apto a receber a terra. No verso 10 ele diz: agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto, e agora eu sou de 85 anos e tenho a mesma força de 40 anos, 45 anos atrás, ele diz no verso 11. E aí, então, ele se chega a Josué e diz estas palavras: agora, pois, dá-me esse monte. Eu quero esse monte que me foi prometido. Ele tem confiança que Deus vai ajudá-lo. Ele diz, final do verso 12: o Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Ele diz ainda no verso 12: ouviste que lá estavam os Anaquins e grandes e fortes cidades, o Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Hebrom, a essa altura, que na verdade era Kiriat Arba, não é? Ele havia sido tomado por Josué, está na relação daquelas terras que haviam sido conquistadas, mas era o último reduto dos Anaquins. Eles estavam lá entrincheirados naquela terra que havia sido dada a Caleb. Então Josué lhe dá o monte Hebrom, está aí do verso 13 a 15. Não somente isso, Josué o abençoou, verso 13, na presença de todo o povo, provavelmente orou por ele, e lhe deu a terra em herança. Verso 14, Hebrom passou a ser de Caleb em herança até o dia de hoje, e a razão, porque ele perseverara em seguir ao Senhor, seu Deus. O nome então era Kiriat Arba, verso 15, e esse Arba foi o maior homem entre os Anaquins, e a terra repousou da guerra. Agora restava que Caleb tomasse Hebrom, conforme a promessa. Bom, queridos, está aqui o relato. A pergunta é: o que é que nós podemos aprender desse texto para a nossa vida como cristãos? Lembrando que toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que nós sirvamos a Deus aqui nesse mundo. O que é que nós podemos tirar de lição? Primeira delas, que eu queria mencionar nessa manhã, é que Deus tem feito muitas e preciosas promessas aos que perseveram em segui-lo. Da mesma forma que ele prometeu a Caleb lhe dar aquele monte, Deus também aos seus filhos promete muitas bênçãos aqui nesse mundo e no mundo vindouro. São muito grandes e preciosas promessas. Ele nos promete aqui nesse mundo estar conosco, nos abençoar, nos perdoar, seguir conosco, sua presença estará no meio do seu povo, e ele promete não um monte para nós, mas promete a terra toda. Ele nos promete um mundo vindouro. O seu povo haverá de herdar o novo céu e a nova terra, a vida eterna, a imortalidade, a ressurreição dos mortos, a glorificação e a perfeição absoluta. Todas estas promessas estão registradas na Bíblia. A Bíblia é o registro dessas promessas de Deus para o seu povo. Por exemplo, lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versos 3 e 4, Pedro diz assim: pelo seu divino poder, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Pelo divino poder de Deus nos foram doadas as suas grandes e preciosas promessas, para que por elas, por meio dessas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina. Que tal essa promessa? Que nós vamos nos tornar coparticipantes da natureza divina, de que nós teremos parte na natureza de Deus. Não é que seremos deuses, mas que vamos experimentar aquela santidade,
aquela perfeição, a imortalidade que somente a Deus pertence e que Ele prometeu nos dar. Prometeu nos dar. Pedro fala dessas promessas. E no capítulo 3, verso 13 da segunda carta de Pedro, ele diz: nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O relacionamento de Deus conosco é baseado em promessas. Nós vivemos com base nessas promessas. Deus prometeu e nós confiamos em Deus. Nós tomamos essas promessas como sendo a base da nossa vida aqui. Ele prometeu e Ele é fiel. Ele vai cumprir. Dá-me esse monte, porque o Senhor prometeu. Dá-me esse monte. Todas as promessas de Deus estão assim registradas na Bíblia. Segunda lição, a primeira foi essa, que o relacionamento de Deus conosco e o nosso relacionamento com Deus é baseado na palavra dele, que ele empenhou, nas promessas que ele nos deu. Segundo ponto, todas essas promessas de Deus, elas são eficazes para nós mediante Jesus Cristo. É isso que é importante nós lembrarmos, porque como é que um Deus santo, todo-poderoso, pode se relacionar com criaturas pecaminosas como nós, sendo que Ele odeia o pecado e a justiça de Deus exige que Ele castigue o pecador? Como é que Ele pode fazer promessas a quem sua justiça determina destruir? Porque se Deus se relacionasse de maneira direta conosco, Ele só tem uma coisa a fazer: nos destruir completamente, porque Ele é santo, justo e verdadeiro, e nós somos o oposto. Somos rebeldes do nosso coração, inclinados a todo mal, marcados pelo pecado. A única reação do caráter de Deus, desse Deus santo, é a destruição do ímpio. Mas como é que Ele pode, em vez de nos destruir, se relacionar conosco e nos prometer tantas coisas maravilhosas? A resposta é que Ele faz isso na mediação de Jesus Cristo. Caleb e todos os santos do Antigo Testamento se relacionaram com Deus exatamente da mesma forma. A mediação do Messias estava figurada, tipificada naqueles sacrifícios de animais. Quando o crente do Antigo Testamento, ele se aproximava de Deus para o adorar no templo ou no tabernáculo, e ele então trazia aquele cordeirinho que era sacrificado sobre o altar, era com base na morte daquele animal, aquele sangue derramado, que ele se aproximava de Deus, pedia perdão de Deus e suplicava de Deus a sua bênção e o cumprimento das suas promessas. E aqueles animais sacrificados apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Então, as promessas de Deus para conosco, elas são baseadas nos méritos de Jesus. Elas só podem ser feitas porque Cristo pagou a penalidade do nosso pecado. É por isso que Paulo, na segunda aos Coríntios, capítulo 1, verso 20, diz assim: todas quantas são as promessas de Deus, têm em Cristo o sim. Todas as promessas de Deus têm sim em Cristo Jesus. Ou seja, Deus só pode dizer sim para nós por causa de Jesus Cristo, senão a resposta dele sempre seria não, não, não. Mas todas as promessas dele são sim para nós mediante Jesus, porque também através de Jesus é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Todas as promessas são eficazes para nós por causa de Cristo. Portanto, quando você receber a promessa, não se glorie dizendo assim: Deus me abençoou, ou Deus me deu sim, porque eu mereço, ou porque eu sou alguém. Porque não é por sua causa, nem pela minha causa, mas por causa do nosso mediador, Jesus Cristo, em quem todas as promessas de Deus têm o sim. E isso então nos encoraja, porque nós, se fosse depender de nós, o cumprimento das promessas, nós ficaríamos hesitantes de chegar diante de Deus. Mas por causa da mediação de Cristo, e que em Cristo todas as promessas de Deus terminam com amém para nós, o sim e o amém, então nós podemos nos chegar a Ele. Terceira lição que eu queria tirar para nós, é que Deus deseja, do texto que nós lemos, é que Deus deseja que nós o busquemos intensamente para obter as promessas que Ele nos fez e que garantiu em Cristo.
Gente, Caleb esperou 45 anos. Ele tinha 40 anos quando Moisés disse para ele: olha, esse monte Quiriate-Arba é teu. E ele lutou as guerras de Canaã, ele saiu nas batalhas, era um homem valoroso. E agora, com 85 anos, ele diz: eu quero o monte. Eu ainda tenho o mesmo vigor de 40 anos atrás. Era um velho bem conservado, né? Estava pronto para a briga. Eu quero esse monte, eu quero. Foi dado promessa, eu quero esse monte. E ele foi atrás do que tinha prometido. Aqui, como nós devemos buscar as promessas, então, pensando em Caleb? Deus nos prometeu tantas coisas, como é que nós devemos buscar essas promessas? Primeiro, buscar com fé e ousadia: dá-me esse monte. O Senhor prometeu, então eu quero esse monte. Segundo, buscar desejosos de receber, porque tem gente que pede, mas não quer. Você sabe que tem isso, né? Gente que pede e não quer. Tem gente que pede assim: ó Deus, eu queria muito que o Senhor mudasse o coração do meu marido, não é? Para que eu pudesse ter um relacionamento melhor com ele, mas no fundo do coração você quer continuar brigando, né? Você não quer que seu marido mude, mas você sente que é seu dever. Você dizer assim: Senhor, converte o meu vizinho, né? Converte o meu vizinho para que ele vá para o céu e tudo mais, mas a prova de que você realmente não quer é que você nunca não deu nem um folheto para ele, né? Então, você ora, você pede, mas, entende? Não quer realmente. Mas Caleb estava dizendo: eu quero esse monte, eu sei que eu tenho que ir lá e arrancar dos anaquins, mas eu quero porque eu vou lá, atrás da promessa. Nossa vida é marcada por orações realmente sem sentido. A gente está pedindo coisas que a gente não quer. A prova de que a gente não quer é que a gente não está disposto a fazer nada. Senhor, melhora o meu casamento. Sim, mas o quanto você está pronto a fazer o que você precisa fazer para melhorar seu casamento? Aprendemos com Caleb também que temos que buscar com humildade e respeito. Veja aqui, Caleb não está assim reivindicando, do tipo demandando. Ele está respeitosamente chegando e lembrando a promessa e pedindo que se cumpra o que prometeu. É muito diferente do que é ensinado em alguns círculos evangélicos aí, de que nós temos que chegar, determinar e decretar que Deus nos restitua o que é nosso. Vocês já viram isso aí? Restitui o que é meu. Tem até uma campanhas em algumas igrejas do tipo assim: quarta-feira, dia da restituição. Não vá num culto desse, porque se Deus for restituir o que é teu, não é? Então, o que você tem direito, a ideia é essa: eu tenho direito e eu quero que Deus me restitua. Nós não temos direito a nada a não ser a ira de Deus e a condenação pelos nossos pecados. O que nós podemos pedir a Deus é que Ele cumpra as suas promessas graciosas para conosco. Isso Caleb faz humildemente, respeitosamente. E ele argumenta: isso me foi dado há 45 anos, eu ainda estou pronto, estou disposto a receber essa promessa que virá também com esforço para que ela seja obtida. Deixe dar aqui alguns exemplos de promessas e nosso dever de buscá-las de todo o coração, talvez para nós entendermos na prática o que isso significa. Por exemplo, Deus prometeu nos dar o Espírito Santo. Tem vários lugares na Bíblia onde essa promessa aparece. Mas Deus também diz: enchei-vos do Espírito. Busque a plenitude do Espírito. Por um lado ele diz: eu vou dar o Espírito Santo ao meu povo. Por outro ele diz: me busque e peça a plenitude do Espírito Santo. Deus promete santificar o seu povo. Ele promete santidade. Mas por outro lado, a mesma Bíblia diz que nós temos que buscar essa santidade, pedir a Deus que Ele nos santifique. Deus promete dar paz ao nosso coração, mas Ele também diz: me busque, procure essa paz, ore por essa paz. Deus promete nos dar o sustento. Em muitas passagens da Bíblia, Ele não promete o luxo, mas Ele promete o sustento para o seu povo. Mas ao mesmo tempo Ele nos ensina a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele nos manda orar por esse pão, e não somente orar pelo pão, mas também buscar o nosso sustento através do trabalho. Deus promete perdão. A Bíblia está cheia de promessas desse tipo, de que Deus vai perdoar o seu povo, mas a mesma Bíblia diz, como nós lemos no início do culto:
venham ao meu encontro, arrazoem comigo, vejam, discutam comigo, e ainda que os pecados de vocês sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a lã. Ele promete perdoar, mas diz: venha a mim e obtenha o perdão. Ele nos promete o seu reino, mas diz assim também: se esforce para entrar no reino de Deus. Ele promete abençoar o casamento. O casamento é uma instituição abençoada por Deus. Está lá em Gênesis. Deus os abençoou e disse: multiplicai-vos e enchei a terra. Mas também ele diz: me busque e peça de mim forças para que você viva feliz no seu casamento. Deus promete abençoar os nossos filhos, mas também Ele diz que nós temos que interceder e orar por eles e dar exemplo para eles. Deus promete nos guiar e orientar, mas Ele também diz: me busque e peça a minha orientação na sua vida. Ele promete nos dar a sua presença, mas Ele diz: eu quero que você queira ter comunhão comigo. Procure a minha presença, busque a minha presença. Ou seja, é assim que funciona no dia a dia. Deus nos deu muitas e preciosas promessas de paz no coração, de bênçãos aqui nesse mundo, de uma vida reta diante dEle, de nos dar o seu Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, mas esse mesmo Deus disse: você tem que dizer: dá-me esse monte. Eu quero esse monte, eu quero isso que o Senhor prometeu, eu quero que estas promessas sejam uma realidade na minha vida. Quarto ponto: Deus nos ajuda a receber aquilo que Ele mesmo prometeu. Isso aqui é um ponto de todo interesse para nós pecadores. É que o Deus que prometeu estas coisas é o mesmo Deus que vai nos ajudar a receber estas promessas. Veja que Caleb disse no capítulo 14, no verso 12, ele diz: dá-me esse monte, e em seguida ele diz: porventura o Senhor será comigo para desapossar os anaquins. Que Deus seja comigo, que Ele venha me ajudar, que a sua presença esteja comigo, para que eu possa conquistar a promessa que Ele mesmo fez. Na verdade, não é? Deus já o havia ajudado, porque Ele reconhece no verso 10, eis que o Senhor me conservou a vida como prometeu. Ele sabia que se tinha 85 anos, estava vivo depois de todas aquelas guerras, e ele agora chega naquele momento de pedir o monte, é porque Deus o havia preservado durante todos aqueles anos, para que ele pudesse herdar a promessa. Queridos, por causa da nossa fraqueza e da nossa corrupção, Deus envia o seu Espírito Santo para nos ajudar. Paulo diz isso em Romanos capítulo 8. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Deus sabe qual é a mente do Espírito Santo. Podemos contar com a ajuda de Deus. E por último, a quinta lição: nós precisamos ter paciência para obter essas promessas. Diz aqui que Caleb esperou 45 anos. 45 anos, sem desistir, na expectativa e aguardando. Meus queridos, Deus nos fez promessas para esse mundo e para o mundo vindouro. Aqui nesse mundo Ele promete a sua presença, perdão de pecados, santidade, o pão de cada dia, estar conosco. E Ele deseja que nós o busquemos diariamente, continuamente para estas coisas. As promessas de Deus é a base do nosso relacionamento com Ele. Quando você se ajoelha diante de Deus para orar, você diz: Senhor, me perdoa os pecados, porque o Senhor prometeu, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Senhor, não me deixa passar necessidade no meio dessa crise financeira que o Brasil atravessa nesse momento, porque o Senhor prometeu que não me deixaria, nunca jamais me desampararia. E está escrito também: nunca vi o justo passar fome e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, Senhor, cuida de mim e da minha família no meio dessa crise toda que eu estou passando. Ou então, quando você se ajoelha e diz assim: Senhor, dá paz ao meu coração, porque o Senhor prometeu ao homem que teme ao Senhor, Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Mostra, dá direção. Estou angustiado, estou diante de uma decisão difícil, mas o Senhor prometeu que se eu lhe buscasse, o Senhor me daria luz e direção. Então, aprender a nos relacionar com Deus com base na sua palavra, tomar Deus na sua palavra e dizer: dá-me esse monte que o Senhor prometeu. É assim que deve ser a vida cristã.
E é assim que nós devemos nos relacionar com Deus, com base na sua palavra, na mediação de Jesus Cristo. E é por ela, por essas palavras e por essas promessas que nós viveremos. Nós temos notícia, né? Nós todos estamos alarmados com o que vem acontecendo na Europa, especialmente na França, com esses ataques terroristas, e matando mais de 120 pessoas, numa série de atentados acontecidos em Paris, que se somam a outros acontecidos durante esse ano em várias partes do mundo. Cresce o medo do terror islâmico, cresce o medo de que essa violência chegue até o nosso país, a nossa terra, e que alcance as nações do mundo, trazendo perturbação em uma terceira guerra mundial. E nós ficamos aflitos e angustiados, e é um momento de lembrar das promessas de Deus, que aqui não é, de fato, a nossa morada final, e que esse mundo, ele está fadado à destruição mesmo. Ele está debaixo do juízo de Deus e do castigo de Deus. Nós somos peregrinos aqui nesse mundo. Nós estamos aqui de passagem. A nossa esperança, ela não está aqui nesse mundo, mas no novo céu e na nova terra, onde finalmente habita a justiça, no novo mundo que Deus está trazendo. Não há outra forma de consolar os nossos corações. Eu quero terminar aqui com uma palavra, primeiro aos abatidos e desanimados. Você precisa de perdão? Lembra da promessa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Você está precisando de sustento, está aflito, a crise é grande, você vem sofrendo com isso, lembre da promessa que está embutida na oração: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Está aflito e angustiado, com medo, aterrorizado com relação ao futuro, lembra da promessa de Hebreus: não te deixarei, nunca jamais te desampararei. Está lutando contra o pecado, lembra da promessa de Deus: esta é a minha vontade, a tua santificação. Senhor, se é a tua vontade e a minha santificação, então me ajuda a vencer o pecado, a não continuar escravo ao pecado. Você está confuso, está perdido, sem saber o que fazer, lembra da promessa de Deus: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Busque a Deus fervorosamente nas suas promessas. Talvez você precise orar mais, gastar mais tempo diante de Deus, colocar diante dele as suas angústias e fazer esses pedidos. Agora, uma segunda palavra, aos negligentes. Ou seja, você que se considera cristão, mas você não lembra a última vez que você chegou diante de Deus para brigar com Deus e dizer: dá-me esse monte. Você lembra qual foi a última vez que você fez isso com Deus? Eu quero esse monte. Isso, você fez isso. Alguma coisa que dentro das promessas de Deus não vai cair pronto do céu. Hebreus 6, verso 12, está dizendo assim: desejamos que continue cada um de vocês mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Sejam imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Eles recebem porque eles perseveram, eles buscam, eles oram, eles suplicam, eles lutam com Deus. Busque a Deus e se disponha no casamento, no sustento financeiro, na doença, na luta contra o pecado. E finalmente aos que estão vivendo no pecado, aqueles que estão lutando contra o hábito do pecado, algum círculo vicioso, lembra que a maior de todas as promessas de Deus é que Ele vai andar no nosso meio e Ele vai estar conosco. Por isso, purifique-se de toda impureza e aperfeiçoe sua santidade no temor de Deus e diga: Deus, se o teu desejo é andar comigo e se a tua presença vai estar entre nós, dá-me essa promessa, que eu seja santo e puro de coração, para que eu possa viver diante de ti. Queridos, que nós sejamos como aqueles que pela paciência e pela perseverança herdam as promessas. Não tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal.
porque pedis mal. Se nós aprendermos a orar e a viver com base nas promessas de Deus, podemos ter certeza de que Ele vai cumprir a sua palavra, porque Ele é fiel. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Vivamos aqui nesse mundo, nessa confiança. Amém? Oremos.